Capítulo 301 Herdeiros do Trono. Enquanto Sun-Ni se sentava nas pedras frias, limpando o sangue do rosto e encolhendo-se de dor, todo o castelo tremeu levemente e a poeira caiu do teto do amplo corredor. Olhando para cima, ele franziu a testa levemente e, em seguida, virou-se para Aruzi, indiferente, cortou uma tira de tecido das roupas do corcunda. O cadáver não se importou, amarrando o tecido em volta da cabeça para impedir que o sangue escorresse em seus olhos. Sun-Ni suspirou e convocou as runas. Fragmentos de sombra, 956.000. Que injustiça! Sua batalha com Arus foi uma das mais difíceis que ele enfrentou na Costa Esquecida, mas tudo o que ele conseguiu foi um mísero fragmento de sombra. Esse era um dos lamentáveis caprichos do aspecto do escravo das sombras. Não diferenciava entre humanos e criaturas do pesadelo. Do seu ponto de vista, Arus não passava de uma besta adormecida. Ou talvez fosse uma bênção disfarçada. Matar humanos é um negócio realmente pouco lucrativo, disse Sun-Ni com pesar e lançou um olhar na direção da sala do trono, onde a terrível batalha ainda estava em andamento. Várias centenas de humanos enlouquecidos pela fúria e pela sede de sangue podiam criar muita destruição em muito pouco tempo. Várias centenas de adormecidos poderosos, cada um com uma habilidade de aspecto, eram muito piores. Adicione os ecos à mistura, e Sun-Ni estremeceu ao imaginar o que estava acontecendo no grande salão agora. O número de vidas sendo extintas a cada segundo lá em cima deveria ter sido imenso. Os membros do exército, os seguidores da Estrela da Mudança e todos os azarados que existiam na Costa Esquecida hoje estavam morrendo aos montes. O sangue fluía como um rio nos corredores do Castelo Luminoso. Assim como Cassie havia previsto todos aqueles meses atrás. Assim como Sun-Ni temia que acontecesse. O que Nepis estava pensando? Sua ambição nunca foi se tornar a governante da Cidade Sombria. Lutar pelo controle do antigo castelo de Gunwald sempre fora apenas um meio para um fim. Seu verdadeiro objetivo sempre esteve no Pináculo Carmesim. Onde o terror da Costa Esquecida habitava. Deste ponto de vista, este massacre foi um grande desperdício. De potenciais soldados, de inúmeras memórias e de todos os outros recursos potenciais de que ela precisaria para alcançar o portal. Mas então, será que realmente era? Afinal, o resto da humanidade não estava preso à estranheza do aspecto divino que Sun-Ni possuía. Quando um desperto matava outro, recebia uma vasta porção da essência da alma que seu inimigo havia acumulado. Muito disso simplesmente desaparecia, mas o que restava era mais do que suficiente. O Pináculo Carmesim não era um lugar que se pudesse conquistar com carne para canhão. Então, realmente, Nepis não precisava de 1000 humanos fracos. O que ela realmente precisava era de algumas centenas de poderosos e experientes lutadores. O que estava acontecendo no Castelo Luminoso agora não era um desperdício. Era a consolidação. Sun-Ni suspirou e se levantou, convocando o fragmento da meia-noite das trevas de sua alma. Era hora de voltar à batalha. No final, quase 200 pessoas pereceram naquele dia. Apesar de toda essa morte, a batalha terminou em um amargo empate. E a principal razão para isso foram apenas 3 pessoas, Nepis, Tessai e Gemma. Não importava quão poderosos e habilidosos fossem os outros adormecidos que participavam da batalha, ninguém tinha chance em uma luta contra qualquer um desses 3. Nem mesmo Caster, que até então muitos acreditavam ser um dos lutadores mais fortes de toda a cidade sombria devido à sua incrível habilidade, poderoso aspecto e origem nobre. Quando o orgulhoso legado se chocou contra o líder dos caçadores, sua espada já encantada rapidamente encontrou seu caminho até o coração de Gemma. No entanto, para o horror de todos, o homem alto nem sequer piscou após receber o golpe mortal. E apenas alguns momentos depois, magicamente se fechou, sem deixar nenhuma cicatriz. Não importava quantas vezes Caster cortava ou perfurava o corpo do temível caçador, a carne de Gemma simplesmente se restaurava. Era como se o orgulhoso legado estivesse cortando água. A habilidade de aspecto de Gemma o tornava quase imortal, enquanto sua incrível habilidade, astúcia e poder o tornavam um arauto da morte. Tessai era igualmente formidável. Sua poderosa habilidade de aspecto estava ligada ao frio e ao gelo. Isso lhe permitia tanto tornar sua pele dura como pedra quanto debilitar seus inimigos, tornando seus movimentos lentos e rígidos. O que era pior, contrariava as chamas de Nepa em grande parte. Eventualmente, quando o número de mortos se tornou muito grande,
Os três deram a ordem para seus seguidores recuarem. No final do dia, o novo senhor do castelo, Luminoso, ainda não estava decidido. O próprio castelo se dividiu entre três facções em guerra, lideradas pelos três contendores ao trono. A maior e mais forte facção, com mais lutadores e mais memórias para armar, foi formada pela aliança entre Tessai e a líder das Aias, Cezan. Juntos, os guardas e as Aias se tornaram uma força que as outras duas facções não podiam desafiar abertamente. Eles ocupavam as partes norte e oeste do castelo, onde a maioria das áreas estratégicas e facilmente defensáveis estavam localizadas. A segunda facção era liderada por Gemikido, a principal artesã. Embora os dois tivessem menos lutadores do que as outras facções, cada um desses lutadores valia uma dúzia. Eles eram os caçadores, os adormecidos mais experientes e formidáveis de toda a cidade sombria. Embora o território que esta facção controlava não fosse grande, era de extrema importância, pois controlavam a única fonte confiável de comida e água no Castelo Luminoso. A última facção pertencia apenas a Nepis. Ela controlava a parte sul do castelo, onde o portão principal estava situado, bem como o assentamento externo, para onde muitos dos antigos habitantes da antiga cidadela haviam fugido, na esperança de encontrar abrigo. No entanto, eles rapidamente perceberam que não havia mais segurança em nenhum lugar da cidade sombria. Com Gunlaug desaparecido, toda a ordem desapareceu. Ninguém mais caçava para trazer comida, ninguém vigiava as muralhas para afastar as criaturas do pesadelo, ninguém estava lá para impedir o crime e a violência que floresciam na escuridão da anarquia. E as coisas não mudariam até que um novo senhor usurpasse o trono branco. A sangrenta luta pela coroa havia começado. Capítulo 302, Status Quo. Nas semanas seguintes, o Castelo Luminoso se tornou um lugar estranho. Dentro de seus magníficos corredores, barricadas foram construídas e três fortalezas improvisadas apareceram, cada facção controlando um território específico. Além dessas áreas protegidas, havia a terra de ninguém. Sair de uma fortaleza de uma facção muitas vezes era o mesmo que a morte. Ninguém sabia o que encontraria lá. Cadáveres espalhados pelo chão, com um saqueador ocasional escondido na escuridão. Sem mais lei, tirânica como tinha sido, muitas pessoas cederam aos seus impulsos mais sombrios. Mas esses miseráveis eram o menor dos perigos que agora habitavam o castelo. Um destino muito pior era encontrar uma patrulha ou um grupo de guerra de outra facção. Os guardas eram especialmente rápidos em matar qualquer um que encontrassem, às vezes de maneiras horríveis e inventivas. Os caçadores e os seguidores da Estrela da Mudança eram igualmente implacáveis, mas pelo menos não sem motivo ou provocação. Mas a mudança mais aterrorizante foi que, agora os humanos não eram os únicos a habitar a antiga cidadela. Após a morte de Gunlaug, muitas pessoas foram mortas, e as outras estavam ocupadas demais com sua pequena guerra para continuar defendendo o castelo. E assim, depois de tantos anos, as criaturas do pesadelo retornaram sob o seu teto. Algumas foram mortas pelos representantes das facções, mas outras conseguiram se esconder e criar ninhos em algum lugar nas profundezas da fortaleza. Ninguém sabia quantas eram, mas o terror mantinha as pessoas acordadas à noite. Havia também muitos rumores circulando, um mais assustador do que o outro. O mais persistente deles falava de uma criatura horrível chamada Senhor do Sangue, que aparentemente rondava os corredores do Castelo Luminoso e matava humanos, rasgando suas gargantas com presas afiadas e consumindo todo o seu sangue. Alguns até pensavam que era o próprio Gunlaug, que retornou do túmulo para se vingar de seus assassinos. Sunni duvidou desses rumores até o momento em que encontrou o cadáver sem sangue de um jovem guarda em uma de suas patrulhas. Por um momento, ele sentiu medo penetrar em seu coração. Afinal, ele sabia o que eram as flores de sangue. Mas então se acalmou, lembrando que o corpo do Senhor Luminoso havia sido destruído durante o massacre que se seguiu à sua morte. Se o cadáver de Gunlaug não estava andando por aí bebendo o sangue das pessoas, então, o que estava? Havia muitas coisas perturbadoras acontecendo no castelo nos últimos dias. Além das frequentes, mas pequenas escaramuças entre as facções, as pessoas continuavam morrendo de várias maneiras mórbidas. Ele nem mesmo queria pensar nisso. Não havia lugar seguro agora, exceto talvez pelas três fortalezas. O assentamento externo havia sido completamente abandonado. A princípio, Nepis tentou criar um refúgio seguro ali para aqueles que não queriam participar da guerra,
Mas rapidamente aprendeu uma lição sangrenta com seus inimigos. Espalhar suas forças de maneira tão dispersa era simplesmente um convite para um ataque. Depois disso, todos os seus seguidores, dispostos ou não, se mudaram para a parte sul do castelo e se juntaram às fileiras de sua força de combate. E ainda assim, mesmo 2 semanas depois, nada mudou. As 3 facções continuaram sua luta sangrenta, incapazes de quebrar o status quo. Em breve, algo teria que mudar. Uma noite, Sun Yi estava sentado em uma caixa em um dos corredores da Fortaleza da Estrela da Mudança. Em sua mão havia uma tigela com uma ração escassa, que ele comia com muito entusiasmo. A alguns metros de distância, um casal de seguidores de Nep fazia o mesmo enquanto conversava. De tédio, ele ouvia as vozes deles enquanto comia. Você ouviu? Eles encontraram outro guarda morto perto da sala, do trono. O Senhor do Sangue o pegou. Bom para nós. Aquele monstro realmente me dá arrepios. É assustador. Mas, sabe do que eu realmente tenho medo? O morador da favela olhou para seu parceiro, que tinha pagado um tributo para viver no castelo apenas algumas semanas atrás, e arqueou uma sobrancelha. O quê? Arus. Aquele cretino sinistro. Onde ele está agora? Droga, se eu pudesse sonhar, tenho certeza de que teria pesadelos com aquele açougueiro todas as noites. Ponto. Espera. Você não ouviu? O quê? Ele está morto. O tributário abriu os olhos arregalados, enquanto Sun Yi se virou e tentou reprimir um sorriso. Não acredito. Eles encontraram o corpo dele após a grande batalha em um corredor escondido atrás do trono. Alguém o espancou até a morte. Com as mãos nuas. Foi isso que eu vi. Por alguns segundos, houve silêncio. Então, um deles disse, que tipo de humano poderia matar aquele monstro? Com as mãos nuas. O morador da favela estremeceu. É isso aí. Ninguém sabe. Todos os poderosos foram contabilizados. Você viu por si mesmo, todos estavam lutando na sala do trono. Ponto. Droga. Agora estou com mais medo ainda. Arus já era assustador o suficiente, mas pensar que há uma pessoa neste castelo poderosa o suficiente para matá-lo tão facilmente. Enquanto permaneço completamente despercebida e desconhecida, todo esse tempo. Caramba, isso é aterrorizante. O morador da favela concordou com a cabeça e se virou para Sun Yi. Ei! Sun Yi, certo? Você é o batedor da senhora Nepis? Quem você acha que poderia matar Arus? Sun Yi pensou por um momento e então disse, honestamente, bem. Além de mim mesmo, que sou um verdadeiro terror no campo de batalha e possivelmente um dos adormecidos mais mortais que já existiram no mundo. Ah! Acho que a Cassie poderia. O jovem olhou para ele com desaprovação e depois balançou a cabeça. Isso não é legal, cara. Se gabar está bem, eu acho, mas zombar da senhora Cássia foi realmente baixo da sua parte. Sun Yi piscou. Quando foi que ele zombou de Cassie? Considerando a habilidade do aspecto que Arus possuía, ela realmente era a próxima melhor pessoa para lutar contra o Corcunda depois do próprio Sun Yi. Ela já era cega e se adaptou ao máximo para lutar nesse estado. Com a ajuda de seus ecos, Cassie tinha boas chances de sobreviver a essa batalha. Com um sorriso de desculpas, ele deu de ombros e disse, desculpe. Escolhi mal minhas palavras. De qualquer forma, estou de saída. Com isso, ele saltou da caixa e seguiu em direção à barricada que servia como a fronteira da fortaleza da facção. O morador da favela arqueou as sobrancelhas. Para onde você está indo? A noite está chegando. Sun Yi sorriu. Caçando um grande. Ah, não se preocupe. Eu vivi na cidade sombria por 3 meses, lembra? Nada vai acontecer comigo hoje. Capítulo 303, Sombra Útil. O morador da favela pressionou o dedo contra os lábios e sibilou com exasperação. Retira isso. Você está louco. Sun Yi piscou. O quê? Não. Bem, eu estive louco por um tempo. Mas agora não estou. O jovem olhou para ele com dúvida e balançou a cabeça. Mesmo assim, não provoque o azar. Você pelo menos tem uma memória para mantê-lo seguro. A questão de se armar era um grande problema para os seguidores de Nep. Mais da metade deles não tinha uma armadura ou arma-memória, tendo que se virar com armamentos comuns feitos de qualquer coisa que estivesse à mão. Era uma das razões pelas quais lutar contra os guardas e os caçadores era tão difícil para eles. O outro cara, aquele que costumava pagar tributo, suspirou e chamou seu amigo. Você perdeu a cabeça.
Você está falando com um membro do coorte pessoal da Sra. Nepis. Claro que ele tem memórias. Com isso, ambos olharam para suas próprias espadas improvisadas. Esses dois estavam entre aqueles que empunhavam garras negras, lâminas feitas a partir das garras do mensageiro do pináculo que Sun Yi e os outros mataram. Suas bases eram envoltas em couro, permitindo que uma pessoa usasse a longa garra curva como arma. Considerando que essas garras vinham de um monstro caído, em termos de armas, elas eram algumas das melhores. Empunhá-las com eficiência, no entanto, não era uma tarefa fácil. O morador da favela fez uma careta. Certo. Droga. Tenho orgulho de empunhar uma das garras negras, não me entenda mal. Mas se cada um de nós tivesse um conjunto adequado de memórias, esses desgraçados não estariam nos eliminando um por um, isso é certo. Sun Yi olhou para ele com uma expressão complicada. Depois, sorriu. Uma boa memória pode mudar muita coisa, é verdade. Assim que se virou, o sorriso desapareceu do rosto dele. Apóstrofo. Isso não vai salvar suas vidas, no entanto. Todos vocês são apenas cadáveres ambulantes. Com isso, ele deixou os dois adormecidos para trás, subiu pela barricada e saiu. No entanto, eles estavam certos. A falta de memórias era um grande problema. Sun Yi caminhou pelas sombras, indo cada vez mais fundo nas entranhas da antiga cidadela. O castelo luminoso era enorme em tamanho e possuía inúmeros corredores sinuosos. Alguns eram comparativamente fáceis de navegar, enquanto outros não seguiam nenhuma lógica aparente. Havia torres altas conectadas por pontes aéreas e masmorras profundas cheias de escuridão e perigo. Havia humanos com assassinato em seus corações perambulando por esses corredores, bem como coisas muito mais aterrorizantes. Sons perturbadores às vezes ecoavam pelos salões de pedra, fazendo Sun Yi parar e franzir a testa. Algumas vezes, ele decidiu se esconder para evitar ser notado pelas patrulhas dos guardas, ou dos caçadores. Seguindo em seu rastro, ele tropeçou em alguns corpos frescos e se arrependeu de não matar aqueles desgraçados quando teve a chance. Meia hora depois, Sun Yi estava em algum lugar sob o principal baluarte do castelo, movendo-se por um corredor escuro com passos cuidadosos. Foi então que ele ouviu os sons de uma luta vindo além da próxima curva. Apóstrofo. Que aborrecimento. Hesitando um pouco, ele fez a curva e presenciou uma cena que era típica na antiga cidadela nos dias de hoje. Um humano estava tentando matar outro. Neste caso, era um guarda corpulento que parecia vagamente familiar. O homem grande estava pressionando alguém pequeno e magro contra a parede, estrangulando-os com mãos enluvadas. Um lampião de óleo quebrado ardia no chão, fazendo as sombras das duas pessoas, em luta, parecerem grandes e ameaçadoras. O rosto do guarda tinha 4 arranhões profundos, que escorriam sangue. Estava contorcido em uma expressão de raiva e prazer sombrio. O rosto de sua vítima, enquanto isso, estava lentamente ficando azul. Era uma jovem pequena com cabelos escuros e olhos castanhos, que atualmente estavam cheios de dor e desespero. Apenas alguns momentos antes de ela perder a consciência, porém, uma mão apareceu das trevas e deslizou uma estranha adaga transparente pela garganta do guarda. Sangue quente jorrou no ar, e ele caiu no chão com um som horrível e borbulhante. A jovem cambaleou e puxou um ar rouco, esfregando o pescoço machucado. Alguns momentos depois, ela olhou para cima e estudou cautelosamente seu salvador. Era um jovem muito pálido e esguio, com um rosto jovem e olhos escuros e estranhamente magnéticos. Atualmente, ele estava limpando sua adaga na manga de sua armadura e encarando o guarda moribundo com uma expressão indiferente. Na verdade, ele estava perturbadoramente indiferente, nada parecido com alguém que acabara de matar outro ser humano. Não havia nem nojo e medo nem prazer e triunfo em seu rosto, apenas nada. Era o rosto de um assassino frio e calculista. Virando-se para ela, o jovem sorriu. Você é Aiko, certo? Sun Yi olhou a jovem, certificando-se de que ela não estava gravemente ferida. Ele a conhecia um pouco dos seus dias no castelo. Naquela época, ela havia sido uma das poucas pessoas que conseguiam pagar tributos sem se preocupar em conseguir fragmentos suficientes para fazê-lo na semana seguinte. Ela possuía a única casa de jogos na cidade sombria, o que automaticamente tornava seu estabelecimento popular entre os membros do hospedeiro. Mas também era a razão pela qual muitos deles guardavam ressentimento em relação à garota pequena. Aiko assentiu cautelosamente.
Normalmente, havia faíscas travessas em seus olhos, mas agora, havia apenas medo contido. Sun-Yi dispensou o fragmento do luar e disse em um tom amigável, prazer em conhecê-la. Eu sou Sun-Yi. A jovem olhou para ele por um momento e depois disse, você é um dos homens da Estrela da Mudança, certo? Ele fez uma careta. Eu não sou um homem de ninguém. Sou completamente independente. Mas sim, atualmente, Nepis é minha empregadora, eu acho. Aiko hesitou e disse com uma voz educada e agradável, entendi. Bem, Sun-Yi. Obrigada por salvar minha pele. Vou indo então. Sun-Yi sorriu. Ah, desculpe. Eu disse que você pode ir. Acho que não. Na verdade, insisto que você fique. Aiko olhou para o cadáver do guarda e depois para o jovem pálido. Será que ela imaginou ou havia leves indícios de loucura em seus olhos agora? Ah, por que você não disse antes? Se você quer que eu fique, então eu definitivamente ficarei. Será um prazer, de verdade. Mas, Sun-Yi, por que exatamente você quer que eu fique? Ele coçou a parte de trás da cabeça e respondeu depois de uma breve pausa. Ah, fico feliz que você perguntou. Veja bem, estou tentando caçar algo grande. E pensei que você seria capaz de ajudar. Capítulo 304, Caçando um Grande. Sun-Yi encarou Aiko, secretamente satisfeito por não ter que olhar para cima. Desta vez, os olhos da jovem vasculharam as profundezas do corredor, avaliando claramente quais eram suas chances de fugir. Elas não eram boas. No final, ela suspirou e se virou para Sun-Yi com uma expressão carrancuda. Por algum motivo, uma expressão tão séria parecia um pouco cômica em seu rosto delicado. Sun-Yi, certo? Olha, amigo. Chefe. Sou muito grata por você ter me ajudado, mas sinceramente, eu pareço uma caçadora. Como vou te ajudar a caçar? Talvez você devesse pedir ajuda a um dos seus amigos fortes e viris. Então, os olhos dela se arregalaram. Você não está planejando me usar como isca, está? Sun-Yi riu. Não, não. Nada disso. É só que para esta caçada em particular, você é a única que pode ajudar. Aliás, não foi por acaso que te encontrei. Eu estava observando você por um longo tempo, na verdade. Ela empalideceu um pouco. Ah, entendi. Bem. Cada um com suas manias, eu acho. Mas ainda assim, não sou uma guerreira. Realmente acho que não vou conseguir te ajudar desta vez, infelizmente. Sun-Yi balançou a cabeça. Relaxe, Aiko. Você vê, o grandalhão que estou caçando. É um amigo seu. Um grandalhão gordo chamado Steve. Ele é o meu alvo. E sei que você sabe onde ele está, escondido. Porque é você quem o esconde. Então. Uma expressão de total surpresa apareceu no rosto de Aiko. Com sincera confusão, ela perguntou, espere, o quê? Steve. O cara do mercado da memória. Por que diabos eu saberia onde ele está? Ela piscou algumas vezes e disse hesitante, você tem certeza de que não está me confundindo com alguém, Sun-Yi? Ele suspirou e demorou alguns momentos. Depois, revirou os olhos. Tudo bem. Não quero perder tempo aqui, então faremos do jeito rápido. Olha ali. Ele apontou para a própria sombra. Aiko abaixou os olhos, que se arregalaram quando a sombra de repente virou a cabeça e acenou para ela. O quê? Sun-Yi cruzou os braços e disse, esta aqui é minha sombra. É uma ajudante inestimável. Entre outras coisas, ela pode andar por aí sozinha e me contar o que viu. Adivinhe o que ela viu ontem. Aiko empalideceu, encarando a sombra de olhos arregalados. A sombra olhou de volta para ela, cheia de desprezo. Então. Vamos parar de fingir que você não sabe onde Steve está. Apenas me leve até ele. A jovem olhou para ele e cerrou os dentes. Então, ela perguntou com uma resolução sombria em seus olhos, o que você quer com ele? Sun-Yi arqueou as sobrancelhas. O que eu quero? Aquele cara está andando por aí com uma centena de memórias no núcleo de sua alma. Adivinhe. Aiko apertou seus pequenos punhos. Ele é meu amigo. Eu não vou. Sun-Yi acenou com a mão e a interrompeu. Ah, não seja tão dramática. Eu não vou fazer nada de mal a ele. Se eu quisesse, já teria te matado. Minha sombra viu onde você estava indo, lembra? Na verdade, Sun-Yi estava blefando. Embora ele estivesse quase certo de que Aiko estava escondendo Steve por causa da quantidade de comida que ela roubava a cada 2 dias, muito para uma garota tão pequena comer sozinha,
Ele não tinha ideia de onde era o esconderijo dela. Isso porque estava localizado em algum lugar além do território da guarda, e Sun-Yi evitou enviar sua sombra para qualquer lugar perto de onde Se-san estava. Uma expressão atônita apareceu no rosto dela. Depois de um tempo, Aiko perguntou, você realmente não vai nos machucar? Sun-Yi ofereceu a ela seu sorriso mais amigável e sincero. Por algum motivo, a menina pequena estremeceu. Eu não vou, pode confiar em mim. Afinal, sou o homem mais honesto do mundo. Em 2 mundos, até mesmo. Algumas horas depois, 3 figuras estavam esgueirando-se pelos corredores do castelo luminoso. Um era um jovem pálido com armadura de couro escuro, o segundo era uma garota pequena com olhos travessos e o terceiro era um gigante com uma enorme barriga redonda. Por causa dele, todas as tentativas de serem furtivos eram praticamente inúteis. Ao se aproximar de outra esquina, Sun-Yi suspirou e deu aos outros 2 um sinal para parar. Os guardas estão patrulhando adiante. Teremos que esperar um pouco. Steve e Aiko olharam um para o outro e deram de ombros. Por causa da diferença de tamanho, os 2 juntos pareciam uma dupla cômica. Balançando a cabeça, Sun-Yi invocou a primavera eterna e deu alguns goles de água, depois ofereceu a bela garrafa de vidro a eles. Por que você estava se escondendo de todos, afinal, Steve? O gigante, corpulento olhou para ele com uma expressão carrancuda e disse em um tom deprimido, por que mais? Assim que essa bagunça começou, eu sabia que as pessoas viriam atrás de mim para pegar as memórias. Sun-Yi franziu a testa. O mercado das memórias pertencia ao anfitrião, então por que você não foi até a Tessai Gema? Steve fez uma careta. Conheço Tessai muito bem para me aproximar dele com o Lord Gunlaug desaparecido. Quanto a Gema, nós nos damos bem, na verdade. Mas aquela garota, Kido. Digamos que eu a chamei de alguns nomes no passado. Por causa de, uma disputa comercial, pode-se dizer. Quem diria que ela se tornaria uma das tenentes? De qualquer forma, eu estava com medo da minha segurança porque ela e Gema são, você sabe. Sun-Yi levantou uma sobrancelha e perguntou, com um tom curioso, e o que aconteceu com o Nepis? Aiko olhou para ele com uma expressão complicada. Ouvimos dizer que o povo dela não trata bem a gente do castelo. Steve estava até oficialmente sob o anfitrião, então. Meio que não tínhamos para onde ir. Sun-Yi franziu a testa. De fato, havia um certo grau de conflito interno na facção de Nep, com algumas pessoas dos assentamentos externos, sendo contra qualquer pessoa do castelo se juntando a eles. A Estrela da Mudança e os membros de sua coorte tentavam impedir que algo muito desagradável acontecesse, mas não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Há alguns encrenqueiros, é verdade. Mas vocês ficarão bem. Apenas digam que estão comigo. Ele pensou por alguns momentos e então se corrigiu. Na verdade, não digam isso. A maioria deles mal sabe quem eu sou. Digam que estão com o Night. E se o Night perguntar por que estão por aí dizendo às pessoas que estão com ele, digam a ele que estão comigo. Os 2 de repente olharam para ele. Meu amigo K está vivo. Que ótima notícia. Steve disse com um largo sorriso. No rosto de Aiko, apareceu uma expressão sonhadora. Por que você não me disse desde o início que conhecia o Night? Isso teria facilitado muito as coisas. Sun-Yi olhou para eles e balançou a cabeça. Controlem-se, tá? Porque ele tinha gastado 1 hora inteira tentando convencer Steve a voltar com ele. Ele poderia ter levado K consigo, e o maldito bastardo diria sim depois de um sorriso do belo arqueiro. Tão injusto. Então, de repente, ele virou a cabeça e congelou. Algo estava errado. Muito errado. Os guardas que deveriam passar pela sombra dele 1 minuto atrás nunca apareceram. Capítulo 305, Rastro de Sangue. Levantando a mão, Sun-Yi fez um sinal para Aiko e Steve ficarem quietos. Então, com uma carranca, ele ordenou que a sombra abandonasse seu esconderijo e encontrasse os guardas. Eles não podem estar perto de nós. Eu teria ouvido. Então, onde diabos eles foram? Logo, ele teve sua resposta. Os 3 guardas estavam no corredor a cerca de 100 passos da posição atual de Sun-Yi, logo atrás de uma esquina. Em um lugar onde eles não deveriam estar, já que estava bem fora de sua rota anterior. Eles também estavam mortos. 2 tiveram seus crânios esmagados. Sun-Yi não sabia que arma, ferramenta ou membro foi usado para matá-los, porque suas armaduras de memória já haviam desaparecido.
Teria que ser algo capaz de perfurar o aço, no entanto, porque os guardas estavam usando capacetes na última vez que os viu. O terceiro estava ainda pior. Sua garganta estava rasgada, aparentemente com presas terrivelmente afiadas. A tal ponto que a cabeça do jovem estava quase separada de seu corpo. Esperar-se-ia um mar de sangue saindo de uma ferida tão terrível. Mas na verdade, havia surpreendentemente pouco dele no chão. No entanto, o cadáver do guarda estava normalmente pálido, como se completamente desprovido de sangue. Maldições! Sun-Yi sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A sombra olhou cautelosamente ao redor, mas não percebeu mais ninguém presente na cena do horrível massacre. Aiko e Steve olhavam para Sun-Yi com expressões alarmadas. Depois de esperar por alguns minutos, ele finalmente relaxou um pouco e fez um gesto para que eles o seguissem. O que aconteceu? Ele hesitou por alguns segundos e depois disse em tom uniforme: "O Senhor do Sangue acabou de passar por aqui." Os olhos deles se arregalaram. Aquele demônio! Então por que não estamos correndo? Sun-Yi olhou para eles com uma expressão calma. Não se preocupem, já foi embora. Por dentro, no entanto, ele estava tudo menos calmo. Uma criatura capaz de matar 3 guardas não era necessariamente algo que o assustaria. Uma que conseguiu passar pela sombra dele e abatê-los a apenas 100 passos de distância sem fazer barulho suficiente para chamar sua atenção. Isso, por outro lado, era motivo de preocupação. Que tipo de abominação é essa? Infelizmente, os 3 tiveram que passar pelo local onde os guardas haviam sido mortos para chegar ao seu destino. Logo, o cheiro de sangue atingiu suas narinas, fazendo Aiko e Steve empalidecerem. Os corpos dos guardas pareciam ainda mais horríveis pessoalmente. Sun-Yi franziu levemente a testa, enquanto Aiko e Steve lutavam para manter o conteúdo de seus estômagos dentro. Deuses! Pobres coitados! Sun-Yi não disse nada, olhando ao redor com uma expressão sombria. Ele esperava notar algo que sua sombra havia perdido para lhe dar uma pista de que tipo de criatura do pesadelo o Senhor do Sangue era, exatamente. Mas não havia sinais de que alguém, exceto os 3 guardas, estivesse neste corredor há muito tempo. Ei, Sun-Yi! Podemos ir embora, por favor? Essa porcaria não parece te incomodar, mas eu... Quer dizer, Steve, parece estar realmente assustado. Imagine só o que vai acontecer se ele desmaiar e cair. Todo o castelo vai ouvir, provavelmente. Sun-Yi hesitou por um momento e depois assentiu. No entanto, pouco antes de saírem, ele notou algo brilhante na poça de sangue. A sombra não havia notado isso antes porque não havia nada para brilhar no pequeno objeto e fazê-lo refletir a luz de volta. Abaixando-se, ele estendeu a mão e pegou o pedaço de metal ensanguentado, aproximando-o dos olhos para examiná-lo melhor. Pressionado entre os dedos estava um intrincado brinco de prata em forma de flor. Não era um amuleto de memória, no entanto. Apenas uma simples peça de joalheria. O que essa coisa está fazendo aqui? Com uma carranca confusa, ele hesitou por alguns momentos e depois se levantou, afastando-se dos corpos mutilados. Vamos sair daqui. Logo, eles retornaram às barricadas que marcavam a fronteira do território da Estrela da Mudança. Os adormecidos de vigia ficaram surpresos ao ver Sun-Yi voltar com 2 estranhos, mas os deixaram entrar sem fazer perguntas. Aiko arqueou uma sobrancelha. Vocês não vão nos inspecionar? E se formos espiões? Os vigias se entreolharam, e então um deles disse, normalmente, faríamos isso. Mas, é o Sun-Yi. A jovem pequena sorriu. Ah! Ele é muito respeitado por aqui? O vigia deu um olhar estranho e tossiu com um pouco de constrangimento. Ah! Não é bem isso. É só que começar uma conversa com ele é, bem, você sabe. Uma dor de cabeça. Sun-Yi encarou com uma expressão ofendida. O que isso quer dizer? O vigia apressadamente balançou a cabeça. Não, não. Nada disso. Preciso inspecionar a barricada. Com licença. Com isso, ele se retirou apressadamente. Eu enganei para tirar as botas dele ou algo assim? Sacudindo a cabeça, confuso, Sun-Yi virou-se e levou os 2 recém-chegados para mais fundo no reduto, procurando por Nepis. Ela estava sozinha em uma sala espaçosa. Estrela da Mudança estava sentada no chão, enrolada em sua capa branca, e encarava a parede com uma expressão distante. Nos últimos dias, Nepis estava um pouco estranha. Ela sempre fora distante e difícil de entender, mas agora,
Seu rosto normalmente indiferente se tornara completamente imóvel. Seus olhos cinzentos sempre foram calmos, mas agora pareciam especialmente frios. Quase vazios. Sun-Ni não fazia ideia do que estava acontecendo com ela. Talvez ela ainda não tenha se recuperado de usar sua habilidade de aspecto em toda a sua extensão. Pigarreando para atrair sua atenção, Sun-Ni fez um gesto para o homem gigante e a garotinha que trouxe. Ei, Nep. Eu recrutei esses caras. Ela inclinou um pouco a cabeça e não disse nada. Sun-Ni sorriu. Você deve se lembrar da Aiko. Ela foi a pessoa em nome de quem você desafiou aquele desbravador, Andel. E cortou a cabeça dele. Então, ele olhou para Aiko e estreitou os olhos. A menina pequena apressadamente disse, ah, sim. Obrigada, senhora Estrela da Mudança. Aquele cara era. Ah! Uma verdadeira ameaça. Nepisa sentiu lentamente e disse calmamente, de nada. Então, ela olhou para Steve. E você é? Um sorriso largo apareceu no rosto de Sun-Ni. Ah! Este é o Steve. Steve é um cara muito especial. Veja. Ele tem 100 memórias prontas para a batalha armazenadas em seu núcleo de alma. Com isso, Sun-Ni deu um tapinha no ombro de Steve e disse, basicamente, ele vai resolver nosso problema de armas.